Chegou agora? Rola a iniciativa então. Foi lançado Baldur's Gate 3 e aí a coisa pegou fogo. Foi um tal de urso com o bardo, coisas desse tipo, várias discussões surgindo. E aí alguém teve a brilhante ideia de dificultar um pouco mais a vida dos mestres, trazendo uma novidade que tá logo na abertura do jogo. Você poder ter aí poderes ou se tornar um devorador de mente. Não basta o bando de personagem maluco que aparece pro mestre, ainda a Wizard resolve inventar essa. Então a gente vai falar como você pode se tornar um devorador de mente. Bom, não basta toda a polêmica aí do druida em forma de urso tendo relacionamento com o seu amigo bardo, a gente ainda tem essa novidade, que é você poder se tornar um devorador de mente graças à abertura do jogo ali, já veio as ideias mirabolantes aí para os jogadores. Então, hoje a gente vai falar como você consegue se tornar um devorador de mente. Isso se você sobreviver, tá bom? Já vou avisando. Bom, devoradores de mente não nascem naturalmente. Muitos acreditam que eles nascem no reino distante e só lá que eles podem ser criados. Mas existe um meio de você transformar qualquer uma das raças em um devorador de mente. A primeira coisa que você tem que fazer para conseguir isso é encontrar uma colônia de devoradores de mente. Eles já dominaram o mundo em algum momento, mas hoje eles estão aí reclusos aos subterrâneos e algumas colônias. Não significa que eles são menos perigosos do que antigamente. Significa só que é uma raça que não consegue fazer muitos amigos, então fica um pouquinho mais difícil a vida deles. Então, se você encontrar essa colônia, que você vai ter que se arrastar pelos subterrâneos, onde a ameaça do devorador de mente é apenas uma entre tantas outras, você terá a chance de solicitar para se tornar um devorador de mente para a colônia. Sofrer essa metamorfose, que na verdade chama seremorfose. E aí existe 4 possibilidades. 3 não é muito boa e uma, para falar bem a verdade, também não é boa. Mas se você está atrás disso, a primeira, qual que é? Você ser morto instantaneamente e ter seu cérebro devorado pelo devorador de mente, ele mandando os escravos dele para cima de você, uma colônia inteira te atacando e depois aí ver qual devorador que vai quebrar o seu crânio e comer o seu cérebro. Segunda opção, feito de escravo. Você não vira lanche do devorador de mente e eles consideram que você é bem útil para ser escravo dentro da colônia dele para fazer as atividades que precisa dentro da colônia. Se você der sorte, você vai massagear o cérebro ancião, ou seja, o cérebro gigante que meio que controla a colmeia inteira. Não sei se é muito boa, não sei se é sorte, vamos falar bem a verdade. Opção 3 é você ser capturado e sofrer alguns experimentos com uma boa ideia do que você vai se tornar, tá bom? E você vai ter o seu cérebro extraído e você vai se tornar um devorador de intelecto do seu, ou seja, o cachorrinho de estimação do devorador de mentes. E a opção 4 é ser aprovado para seremorfose. Ei, não sei se é uma boa ideia, mas como você estava atrás, parabéns, você conseguiu alcançar o seu objetivo e vai se transformar aí num devorador de mentes. E aí eu vou falar agora como que é o processo, também é bem agradável. Você foi aprovado e agora vai se tornar um deles. Eles acham que você é um cara que dá para andar na turma deles. Então o que eles vão fazer agora? Eles vão colocar uma larva, tá? Que é nada mais, nada menos do que o devorador de mentes bebê. Ah, que fofinho! Todo mundo fala que todo bebê é fofinho. Essa daí não é muito assim, mas tudo bem. Aí ele vai colocar essa larva em você, que vai entrar ou pela sua boca, ou pelo seu ouvido, ou pelos seus olhos. Pode escolher, direito ou esquerdo. Mas assim mesmo não vai ser nada agradável. E aí, num processo de transformação de uma semana, ou seja, por uma semana inteira, você vai sofrer essa mutação e você vai deixar de ser apenas um fã de devoradores de mente para se tornar um deles, uma mente cruel com poderes psônicos e que vai aterrorizar o subterrâneo. Só tem um problema.
No processo, ele vai devorar o seu cérebro, tirando as suas características e você deixando de ser quem você é. Pode ter aí algumas lembranças da sua vida passada, como por exemplo a vila onde você cresceu. E aí você pode de repente trazer todos os seus amigos para se tornar devorador de mentes. Provavelmente, se você aparecer lá, um grupo de aventureiros vai caçar você porque você raptou pessoas dentro da vila. Resumindo, não é uma boa ideia, mas nós temos a solução. Ele pode se tornar aí um devorador e temos possibilidade para ele se tornar um jogador. Os mestres devem estar rasgando o livro, jogando escudo para cima, jogando os dados fora, falando que não vai ser mais mestre. Mas calma, a gente vai ajudar você. Bom, não vai ser fácil você colocar ele no grupo, primeiro pelo roleplay, como que ele foi parar, afinal ele não deixa de ser um ser maligno, ele não passa a ser do bem. Então você teria que ter uma explicação muito boa para ele fazer parte de um grupo junto com, sei lá, um gnomo artífice, um monge humano e um meio orc bárbaro. Por que ele estaria ali? Segundo, os jogadores precisam também ignorar algumas coisas. Afinal, você se alimenta de cérebro. E o que vai ocorrer? Você vai ter que se alimentar de cérebros de pessoas, de inimigos, que vocês derrotaram. Mesmo que eles concordem, vamos dizer que não é uma situação muito agradável de se ver. Então, pode ser que haja problema. Então, você pode ter que fazer tudo isso escondido. E aí, pode ser uma série de problemas quando eles descobrem. Então, pode haver um roleplay aí, tem história para se criar com isso daí, mas vai se preparando, mestre, porque não vai ser muito fácil de você conseguir criar isso. A outra opção é que o grupo todo pode ser formado aí de devoradores de mentes. E aí você joga do outro lado e enfrenta grupos de heróis. Mas, se a ideia é ser heróico, a ideia é que você tem que trabalhar junto com esse grupo por algum motivo. E aí é você que vai ter que encontrar, porque eu mesmo não consegui pensar em nenhum. Se tá gostando, deixa aqui um comentário. Como que você colocaria isso na história? Se você tiver alguma ideia. Se não, deixa uma curtida pelo menos pra gente saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E não esquece de se inscrever e acionar o sininho aí, dar uma força. E se quiser dar uma forcinha a mais aí, o botão de valeu ajuda a gente pra caramba e você contribui aqui pro canal continuar trazendo vídeos pra você. Segunda parte, o Devorador de Mentes tem um ego do tamanho do mundo que não cabe dentro da sala. E ele se acha superior a todo mundo. Então ele não tem muito aí dó de colocar os seus aliados do grupo como bucha de canhão. Bom, ele se colocar entre ele e o inimigo. E ele vai achar que aquilo, caso um ou dois morra, ele não vai se importar muito. Ele vai achar que aquilo lá foi extremamente heróico em relação a ele. Que eles não fizeram mais nada que a obrigação de proteger a ele, o ser supremo de inteligência do universo. Então assim, o ego dele é bem grande e aí você vai ter que interpretar e provavelmente você também não vai ter muitos aliados. Entendeu por que eles foram mortos? Porque provavelmente muita gente não gostava deles. Assim, é um baita de um problema esse negócio de jogar com ele. Mas vou falar pra você que dá um roleplay que pode ser muito engraçado numa mesa, viu? Acho que eu tô gostando da ideia. Não joga o livro em mim, eu não vou jogar com o Devorador de Mente, relaxa. Outra possibilidade é que você tenha uma conexão com o reino distante, que é um reino onde é conhecido pelos grandes antigos. Leia-se Clayton aí nessa história toda, aonde existem seres de extremo poder que até mesmo os deuses aí do universo de D&D desconhecem. Acredita-se até que ele fique fora do multiverso daí de D&D, esse reino tão distante, mas ainda não foi muito esclarecido. Mas como você tem uma ligação, você pode ter acesso a uma série de informações aí que podem ajudar, de repente, se a aventura estiver ligada a algo desse tipo. Então pense que ele pode estar evitando que um mal, concorrente do mal que ele serve dentro desse reino distante, precisa de uma ajuda. Então tem como aí criar algumas histórias? Tem sim. E pode ficar bem bacana. O Nautilus, que é aquele barcão com tentáculos, é bem interessante também, porque ele pode ser usado em Spelljammer. Afinal, é uma nave, por assim dizer, um barco-nave que pode viajar pelo espaço. Então, se você estiver jogando Spelljammer, pode ser extremamente interessante esse barco Nautilus que você tenha. Ele realmente tem o poder aí de se teletransportar entre
as realidades, entre as dimensões, entre o que você achar que tem que colocar aí, afinal você já badernou mesmo colocando um devorador de mente na mesa, então se teleporte para onde você bem entender. Tá, mas qual que pode ser uma opção melhor, Ale? Essa daí complicou bastante e pode ocorrer. Pode ocorrer que essa xenomorfose dê errado. Pode. Você pode resistir às suas tentações do seu cérebro ancestral chamarem você para o lado negro da força. Você pode ter essa resistência de repente, pode ser parte da história. E o que pode ocorrer? De repente a larva morre no meio do caminho e não chega até o teu cérebro. Mas, porém, sobra alguns poderes psônicos para o seu personagem. Ah, os combeiros já tudo esfregando a mão que vai pegar isso daí. Vai pôr tudo no background lá de primeiro nível que foi abduzido e que não deu certo e por isso ele ganhou poderes psíquicos. Mas eles também são órfãos, tá? Todo mundo da família dele morreu e ele quer se vingar. É um background bem trabalhado, né? Por assim dizer. E eu vou falar algumas subclasses que podem se encaixar nisso daí. O feiticeiro de mente aberrante pode ser uma boa opção como subclasse. Assim como o bruxo do grande antigo. É uma outra grande opção para que você coloque. E esse aí dá até para colocar no background inicial aí, hein? Dá para dar aquela... A outra opção é o guerreiro psíquico, tá? E a terceira é o Soul Knife, que é pro ladino. 3 deles estão aí no caldeirão de Tasha, né? Você encontra essas subclasses nesse livro. Apenas a do bruxo você encontra aí no livro já do jogador básico de D&D. E novos talentos que ficam disponíveis são telecinese e também telepatia. Você tem melhoria aí nos seus atributos mentais e aí ganha alguns poderes conforme o talento que você escolheu. Ou isso pode ocorrer dentro da campanha e tudo bem, você segue fazendo o seu personagem dessa maneira. É uma opção, essa última, a gente brincou bastante lá no início, fez piada, tudo mais. Não sei se as piadas foram engraçadas, mas a gente tentou. Para que isso? Para que você possa ter ideias de personagem e possa estar utilizando essa ideia do jogo Baldur's Gate 3 para o seu RPG de mesa. Afinal, a ideia pode ser interessante, pode se criar histórias aí incríveis, mas você talvez tenha que pensar, talvez combine um pouquinho mais com o cenário de Spelljammer, eu acho, minha opinião, mas nada impede que ele aconteça em Forgotten Realms, por exemplo. Mas eu acharia bem mais interessante aí uma busca por algo que está perdido no espaço, meio estilo Guardiões da Galáxia aí, o negócio todo. Você tá tendo essa procura e esses poderes extras. Acho que faria bastante sentido e ficaria legal. Agora, nessa parte do vídeo, me veio essa ideia. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da ideia. Se eles viajaram, que não deveria ter nada disso, ou se a ideia é boa e dá para desenvolver aí, talvez trabalhar um pouquinho em cima, a gente consiga criar histórias que mantenham também o equilíbrio na mesa, que é importante isso. Mas como você viu, algumas subclasses podem aí conectar bem com essa história e tornar o personagem interessante aí, bem parecido com o que a gente viu aí na abertura do jogo. Então bota nos comentários, se você ficou até agora e não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente, assiste os nossos vídeos, acompanha a gente aí que vai ter novidade muito em breve e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!